Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. No vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a importância da vitória do Corinthians diante do Vasco. Vamos falar também sobre o mercado da bola que está pegando fogo. Será que o Roger Guedes dessa vez vai sair do Corinthians? Não sei não, hein, fiel. Vamos falar também sobre Bruno Mendes, temos novidades aí sobre se o Bruno Mendes pode renovar com o Corinthians ou não. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro. De antemão, gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. É de graça, não paga nada e você me ajuda muito. Então, sem mais delongas, fiel, vamos iniciar o vídeo de hoje falando da grande vitória que o Corinthians ganhou do Vasco ontem na Neoquímica Arena. Fiel, uma vitória de grande importância. O Corinthians ganhou com tranquilidade do Vasco, fez 3-1, com alguns destaques importantes. Mas antes de entrar nos destaques da partida, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o Vanderlei Luxemburgo. Eu mesmo fui um grande crítico do Vanderlei Luxemburgo. Hoje o Corinthians inteirou 7 partidas que ele não sabe o que é derrota. Cara, eu tenho que dar os parabéns para o Vanderlei Luxemburgo sim, porque ele chegou no Corinthians em um momento totalmente conturbado. O Vanderlei Luxemburgo chegou no Corinthians com uma crise instalada no elenco do Corinthians, futebolisticamente falando e politicamente falando também. Um time que não apresentava contratações, um time que não apresentava reforço. Ele teve que trabalhar com as peças que tem. E hoje o Corinthians está numa semifinal de Campeonato Paulista que ganhou ainda o primeiro jogo. Estamos com o pé na final, há 7 jogos sem perder, um elenco totalmente reformulado psicologicamente. Hoje o elenco do Corinthians é um time que tem psicológico, já não tem aquele psicológico ruim mais, aquela assombração que nos assombrava ali, aqueles jogadores totalmente abalados pela pressão da torcida. O Vanderlei Luxemburgo soube trabalhar isso com o jogador. Então, o primeiro cara que eu gostaria de parabenizar aí pelo trabalho que vem fazendo no Corinthians é o Vanderlei Luxemburgo, fiel. Agora temos outros destaques muito importantes na equipe do Corinthians também, que é muito bom. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o Maicon. Cara, o que o Maicon jogou nessas últimas 2 partidas foi fundamental para o Corinthians ganhar. O Maicon é um jogador, é um meio-campo novo, que se o Corinthians recuperar esse moleque, o Corinthians está ganhando um ótimo reforço que já está dentro do clube. Por que o Corinthians ganha um ótimo reforço? Porque ele já é jogador que está no clube, você não precisa contratar. Filho do Terrão, saiu do Corinthians por jogar muita bola e o Vanderlei Luxemburgo está começando a recuperar o Maicon. O Maicon ontem fez uma partida excepcional e não foi pelo gol que eu estou falando não, fiel. O Maicon está marcando super bem, não está errando passes, está dando muita dinâmica no meio campo do Corinthians e está sendo fundamental nesse meio de campo do Corinthians, fiel. Outro jogador aqui que não podemos deixar de mencionar é o Renato Augusto, mas esse todo mundo conhece. Renato Augusto está sendo aí um gênio nas partidas do Corinthians. É outro jogador que ficou um tempo parado e está voltando a recuperar aquele seu bom futebol. Mas o Renato Augusto dispensa qualquer apresentações. Renato Augusto não é dessa terra, cara. Vamos falar aí de seres humanos normais, porque o Renato Augusto realmente é um gênio. Muito importante também o Yuri Alberto voltar a fazer gol. E dessa vez não foi aquele gol de rebote, aquele gol mascado, não. Foi um golaço de centroavante. Golaço de um jogador que foi contratado pelo Corinthians justamente para fazer essas coisas. Cara, o Yuri Alberto recebeu aquela bola do Guedes ali, ele deu uma finta de corpo no zagueiro do Vasco e bateu a bola lá na gaveta. Esse é o Yuri Alberto que conhecemos. Se o Corinthians recuperar também o Yuri Alberto, cara, o Corinthians está começando a mudar para outro patamar. O Corinthians está começando a mudar para outro nível. É um elenco totalmente consolidado, é um elenco totalmente forte, um elenco que está mostrando uma grande estrutura psicologicamente, fisicamente, defensivamente, ofensivamente.
E não é porque só está jogando agora não. Eu sei que ainda é cedo, são apenas 7 jogos sem derrota, mas já é uma grande conquista para o que o Corinthians estava apresentando aí nesses últimos jogos, tá, fiel? Então, grande vitória do Timão. E detalhe importantíssimo, Corinthians ainda, apesar de ter mostrado aí toda essa eficiência nessas últimas partidas, o Corinthians está desfalcado. O Corinthians está sem o Gabriel Moscardo, que deve voltar aí, deve jogar contra o São Paulo, depois do menino de 17 anos ter operado da apendicite, da fiel. Com a volta do Gabriel Moscardo e o futebol que o Maicon está jogando, Fausto Vera deve perder espaço novamente no Corinthians. Temos ainda a ausência do Matias Rojas, que foi contratado para ser protagonista desse time. Um jogador que estava totalmente alta no futebol do Sul da América, na Argentina, jogando um ótimo futebol. Veio para o Corinthians na sua estreia, fez uma belíssima estreia, colocando aí o Roger Guedes na cara do gol, o Yuri Alberto na cara do gol. O cara deu 3, 4 toques na bola durante a partida e colocou nossos atacantes na cara do gol. Então é outro desfalque importantíssimo que também teremos ele de volta no jogo diante do São Paulo aí. Matias Rojas, que segue como dúvida aí por causa de um entorse no tornozelo, mas logo já vai estar recuperado para fortalecer o Corinthians também, tá, fiel? E aí não podemos esquecer do Lucas Veríssimo, que é o nosso recém-chegado, o nosso reforço que o Corinthians contratou aí para compor a linha de zaga. Lucas Veríssimo, que veio do Benfica, quando estava lá, antes de se lesionar, era cogitado a ser convocado para a seleção brasileira, foi cogitado até ir para a Copa, infelizmente machucou antes. Não é que ele estava totalmente afastado lá depois da lesão, ele entrava nas partidas sim, algumas partidas fez como titular lá também, porém o seu zagueiro, que ele foi substituto, estava jogando um belíssimo futebol e o zagueiro Lucas Veríssimo não ganhou mais espaço, mas chega para somar e é um belo reforço. E com todo respeito ao Gil, mesmo que o Gil tenha melhorado um pouquinho, ainda não é o suficiente para ser titular do Corinthians. Penso assim também do Fábio Santos, que não consegue, mesmo em jogos fáceis, desenvolver um bom futebol. O Fábio Santos, mesmo contra o Vasco, cara, ele não consegue criar uma jogada, ele não consegue chegar na linha de fundo e cruzar, ele não consegue fazer uma tabela e cruzar para o jogador fazer um gol. Até a sua principal característica, que é as batidas de pênalti, o Fábio Santos está perdendo. Então, Corinthians, para ficar ainda mais forte, eu gostaria de ver aí um Lucas Veríssimo no lugar do Gil e o Corinthians tentar contratar um lateral. Mesmo que não seja possível, o Corinthians tem que trazer um lateral da base ou até mesmo forçar o Matheus Bidu, porque o Matheus Bidu, apesar de não atacar bem, tem uma ótima recomposição de bola. Fiel, mas o momento é de comemoração pela vitória. 7 jogos seguidos, confiança em alta, temos uma semifinal para jogar aí, tá, fiel? Que não deve demorar muito. É ótimo essa confiança do Corinthians estar em alta, para a gente chegar com moral para decidir lá no Morumbi, quem sabe conquistar uma vitória lá e jogar a final da Copa do Brasil novamente. Mas eu quero que vocês comentem aí, o que vocês acharam da partida de ontem? Vocês gostaram de ver o Coringão? Comentem que eu quero saber a sua opinião sobre a partida de ontem. Porque agora, fiel, é sobre o mercado da bola. Antes de trazer a principal notícia do Corinthians sobre o Roger Guedes, cara, você tem que ficar até o final desse vídeo. Porque são notícias importantíssimas sobre o Roger Guedes. Tá vendo? Por isso que é importante você se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Aqui eu trago para você a notícia sem enrolação e de forma detalhada. Então, sobre o mercado da bola, o Corinthians com certeza vai abrir mão do Bruno Mendes. Já abriu, aliás. Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, que jogou ontem contra o Vasco, que fez uma bela partida, que o Vanderlei Luxemburgo explicou na entrevista coletiva a importância de ter esse jogador no elenco, que é um jogador que joga muito bem na zaga, é um jogador que joga muito bem na lateral, é um belíssimo profissional, que chega sempre no horário, nunca se atrasa, não se compromete com balada e bebedeira, é um jogador extremamente profissional, 23 anos, seleção do Uruguai, que está sendo super cobiçado por times do Brasil e por times do Sul da América,
Porque no Brasil, por exemplo, o Inter, o Grêmio, o Flamengo e Atlético Mineiro querem o jogador, e o Corinthians abriu mão dessa peça, abriu mão dessa engrenagem. Porque o Bruno Mendes hoje no Corinthians ganha aproximadamente 350 mil. A proposta para ele renovar com o Corinthians seria de 800 mil reais e um contrato de 3 anos. O Corinthians não aceitou, tentou aí reformular essa proposta aí. O Corinthians chegou até a oferecer aí 500 mil para o jogador e um contrato de 2 anos, que não foi nem ouvido pelos seus empresários. Acredito que o Bruno Mendes deve se sentir um cara que não é valorizado. Porque como que um zagueiro pretende ficar num clube, como que um zagueiro ganha perspectiva de ficar num clube, sendo que ele é reserva para o Gil? Ser reserva para o Murilo, tudo bem, o Murilo está arrebentando, tendo proposta aí do Fiorentina da Itália, é um jogador que está em alta. Mas o Gil não tem condição, o zagueiro senta no banco, vê o Gil cometer erros após erros e nunca ser tirado do time do Corinthians. E o pior, ainda ele não é valorizado financeiramente. Ele ganha aí mais ou menos o que o Cantillo ganha hoje no Corinthians e nem utilizado é. Então o Corinthians perde uma grande peça fundamental por causa de erro da diretoria. E eu vou colocar a culpa aí também, porque eu não sei o que acontece, o porquê que o Gil não perde posição. Isso é uma incógnita até agora. Eu gostaria de ter essa resposta, se é um jogador de empresário importante, o que acontece porque o Gil não perde sua posição no Corinthians. Porque veja bem, o Bruno Mendes saiu do Inter com moral, saiu do Inter como ídolo para vir servir o Corinthians. Então se você está numa empresa, que você é ídolo lá, que você tem um papel fundamental, que você é importante, que você é uma engrenagem vital para aquela empresa funcionar, você sai daquela empresa para você nem ser utilizado na outra e não ser valorizado financeiramente ainda, e a titularidade para um jogador de futebol novo, ela é tudo, porque você ganha visibilidade, porque você ganha vitrine, e o Bruno Mendes estando na reserva, você não ganha visibilidade, você não ganha vitrine e muito menos valorização financeira, que é o caso dele. Então o Corinthians abre mão de um grande zagueiro. Em dezembro, Bruno Mendes deve sair totalmente de graça do Corinthians e o Timão deve tentar buscar outro zagueiro aí futuramente no mercado da bola ou continuar com o Murilo, Lucas Veríssimo e Caetano, porque acredito eu, pelo amor de Deus, né, diretoria? Acredito eu que vocês não devem renovar o contrato do Gil em dezembro. Assim acredito eu, né? Mas comentem aí, Fiel, eu quero saber a sua opinião sobre o Bruno Mendes. A sua opinião aqui no nosso canal é de grande relevância e eu respondo todos os comentários, sem exceção. Porque agora vem aí a principal notícia do Corinthians, que é sobre o Roger Guedes. Como tudo não são flores, Fiel, desta vez eu acredito que o Roger Guedes deve deixar o Corinthians. O Roger Guedes recebeu uma proposta do Qatar em caráter oficial, com papel timbrado e tudo, multimilionária para deixar o Corinthians. Eu vou explicar para você todos os detalhes agora. Roger Guedes tem 60% dos seus direitos econômicos e o Corinthians tem 40%. Esse clube do Qatar ofereceu, pelos 40% que o Corinthians tem dos direitos do atleta, 50 milhões de reais livres. Por apenas 40% do jogador que é a parte do Corinthians. Para o Roger Guedes, que tem a maior parte econômica, a maior parte federativa, que é os 60%, eles ofereceram nada mais, nada menos do que 80 milhões de reais. Livre de imposto qualquer. Então o Roger Guedes receberia hoje, para aceitar a proposta, só o Roger Guedes, 80 milhões de reais livres para pôr na sua conta, no Pix, à vista. Pega os 80 milhões e põe na sua conta. E o Corinthians pega 50 milhões. No total, 130 milhões de reais é a proposta do Qatar para ter o Roger Guedes. Cara, é muito dinheiro. E você acha que parou por aí? Não parou por aí, não. O jogador vai ter bonificações por gols marcados, por conquistas de títulos e por titularidade. Ou seja,
Quanto mais o jogador jogar e não ficar na reserva também, mais ele vai ter uma recompensa substancial financeira. Fiel, e não ainda não para por aí. O salário do Roger Guedes, cara, é nada mais, nada menos que foi oferecido para ele 4 milhões de reais mensais. Isso dá aí mais ou menos, depois vocês me corrigem sem calculadora, 48 milhões de reais por ano diluídos, tá? 48 milhões de reais por ano diluído em 12 meses, que dá os 4 milhões de reais. Cara, isso é muito dinheiro para o futebol brasileiro comportar. Eu até entendo o Roger Guedes se ele sair do Corinthians, por mais que ele goste do Corinthians, é muita grana, cara. A única coisa que pode fazer com que o Roger Guedes não aceite essa proposta oficial, tá, Fiel? A única coisa, e mesmo assim essa coisa é desse tamanhozinho perto dessa proposta, é seleção brasileira. É o sonho do jogador disputar uma Copa do Mundo, é o sonho do jogador ser convocado. E se ele continuar arrebentando do jeito que ele tá, sendo o principal jogador do Corinthians, artilheiro do clube, titular absoluto, tendo a sua importância, ele vai ser convocado mais cedo ou mais tarde. Caso ele vá para o futebol da Arábia, isso não acontece, porque a Liga da Arábia é uma liga fraca. Então não tem tanta valorização assim para a convocação para a seleção. Mas esta e a outra coisa é a sua família. O Roger Guedes, que eu vou trazer aqui para vocês já, ele deu declarações sobre essa proposta, fiel. Aí que entra a família do jogador. Roger Guedes, quando foi perguntado pelos repórteres após a partida contra o Vasco, ele respondeu mais ou menos assim, não vou responder com todas as palavras certas o que ele falou, mas vocês vão entender. Ele disse: esta questão está na mão dos meus empresários. Quando o jogador diz isso, ele já está tirando dele da reta. Por isso que eu acho muito difícil ele ficar no Corinthians. Essa questão está na mão dos meus empresários. Eu não procuro focar nisso para mim ficar concentrado dentro de campo. Hoje sou jogador do Corinthians. Se um dia eu sair, eu aviso vocês. Essa é uma decisão que eu não também, essa é uma decisão também que eu não posso tomar sozinho. O que é essa decisão dele não tomar sozinho? Porque ele vai tomar essa decisão também com sua família, com seus familiares. Ele tem esposa, ele tem filha pequena. É uma mudança radical você sair do Brasil e ir morar no Catar. Então tem várias circunstâncias, mas essas circunstâncias, fiel, igual eu disse, é desse tamanhozinho perto da grandeza dessa proposta. Eu não sou de ficar em cima do muro, vocês que inscritos e acompanham o meu canal me conhecem, vocês também que não é inscritos e acompanham meu canal também me conhecem, já se inscrevem aí. E para quem não me conhece, que está vendo esse vídeo agora, vão saber que eu não fico em cima do muro. Só que é opinião, tá? Não é informação. Eu acredito que o Roger Guedes já está fora do Corinthians. Impossível ele recusar uma proposta dessa magnitude. Impossível ele recusar uma proposta desse tamanho. Mas é a minha opinião, não é informação, e eu quero saber a sua. Quero saber a sua opinião sobre essa proposta que você ouviu. Você acha que depois dessa proposta oficial, que já está na mesa do Corinthians, que já está na mesa do Roger Guedes, ele vai continuar no Corinthians? Sim ou não? Comentem aí que eu quero saber a sua opinião, tá, fiel? Porque ela é de grande importância para esse canal. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai, Corinthians!